Olá, Cláudia de Bulhões, novamente com você, quer seja na sua cama, porque o tem horário de 23 horas e de meia-noite, quer seja no seu celular, quer seja no seu computador. Estou com vocês com o programa Gente da Gente, porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Eu não inicio um programa Gente da Gente aqui na TV Assembleia sem agradecer aos meus parceiros, aos meus companheiros que fazem o programa Gente da Gente. Obrigada ao Wellington Melo, obrigada a Gerson Baia, obrigada ao Paulo, obrigada a Fragoso, obrigada à turma de jornalismo, porque eu repito e sempre digo, sem uma andorinha só não faz verão. Sem essa turma, talvez o programa saísse, mas não saísse tão bom. Sem o Wellington, onde ele está, na mesa de corte, no master, talvez não saísse tão bom. Sem o Gerson aqui na câmera, talvez não saísse tão bom. Então, meus telespectadores, meus internautas, eu só tenho a dizer para eles gratidão. O muito obrigado é muito pouco. Continuando o programa Gente da Gente, porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje nós resolvemos conhecer pessoalmente e fazer vocês conhecerem o que é o Hospital Universitário. E ele tem Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, que é o nosso famoso HU. E nós tivemos assim a sorte essa que nós já estamos tentando algumas vezes, trazer a superintendente do hospital, que é a nossa querida, e eu digo, minha amiga pessoal, Regina Maria Santos. Minha vizinha, minha ex-vizinha e minha amiga pessoal. Regina, é um prazer você estar aqui no programa Gente da Gente. Boa tarde a todos que estão conosco. Eu quero agradecer a toda a sua equipe que tem favorecido esse nosso momento. É muito importante que a gente tenha a oportunidade de conhecer mais o Hospital Universitário, o único hospital público de alta complexidade do estado de Alagoas, que presta um serviço que não tem preço para essa sociedade. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. E as pessoas têm muita dúvida sobre o HU. Chegaram a me perguntar, quando eu disse que você ia ser entrevistada, se o Hospital Universitário era só para estudantes da universidade e para funcionários. É porque então, existe um desconhecimento assim do atendimento. Isso. Todo mundo só fala no HGE, HGE, HGE. Mas hoje nós estamos aqui com a Regina para expor. Então, no Hospital Universitário, aliás, eu gostaria de começar dizendo o que é o Hospital Universitário. Ótimo, ótimo. Não é? O Hospital Universitário é um hospital de média e alta complexidade. Ele ocupa o lugar máximo na hierarquia da atenção à saúde das pessoas, de acordo com o Sistema Único de Saúde. Então, a rede de atenção à saúde ela é composta de 3 níveis. O nível básico são as unidades básicas de saúde, que fazem a atenção primária. É a porta de entrada para o sistema de saúde. Depois a gente tem o nível médio complexidade. A pessoa, por acaso, deu dor de barriga, foi lá e tal, o apêndice inflamou, vai fazer uma pequena cirurgia e tal. Isso se chama de média complexidade. E depois você tem as grandes questões de saúde, os problemas sérios que exigem intervenções muito complexas e que precisam de um domínio de conhecimento e um aparato científico-tecnológico importante. Então, o Hospital Universitário ele está nesse patamar. Ele existe para prestar assistência de média e alta complexidade à população, mas ele também é um hospital de ensino, ou seja, ele ocupa uma posição privilegiada porque ele é o campo de prática das profissões da área de saúde. Então, não é só medicina, é medicina, enfermagem, nutrição, odontologia, serviço social, psicologia. São 14 profissões, para não ficar me prolongando. Certo. 14 profissões. E hoje, como nós temos, de acordo com o Sistema Único de Saúde, um conceito ampliado de saúde que leva em conta os determinantes sociais históricos, a gente pode dizer que também precisamos de engenheiros, arquitetos, bibliotecários, economistas, para administradores, para pensar
como fazer bem a atenção à saúde das pessoas. O Hospital Universitário tem essa característica de receber estudantes das mais diversas profissões e ali desenvolverem suas habilidades, não só técnicas, como científicas também. Esse é o perfil do Hospital Universitário. Então, ele tem as duas características. E ele não serve, coitado dos funcionários do Hospital Universitário, porque eles não têm o hospital à disposição deles. Quando eles precisam, eles vão para a fila, vão marcar consulta, dependem das unidades básicas de saúde, dependem de encaminhamentos, e isso é uma coisa que, se a gente pudesse, a gente tentaria resolver, porque chega a ser até injusto. Como que eu sou funcionário do Hospital Universitário e não tenho livre acesso ao serviço que o hospital presta? Não pode. Por quê? Porque o hospital, como parte da rede de atenção à saúde, ele precisa atender a totalidade da população. Então, não tem privilégios. É mais ou menos assim que o Hospital Universitário vem funcionando. O Hospital Universitário, ele atende ao SUS? Ao SUS. Ele é única e exclusivamente voltado para a atenção ao SUS. Ali não existe nada particular. Nós não era isso que me perguntaram. Nenhum tipo de recurso particular a gente recebe. Nós vivemos daquilo que a gente produz como atenção, como procedimentos, atendimentos, e mantido pelo SUS exclusivamente. Aí, quando você fala do SUS, eu me arrepio, né? É ignorância, porque a gente ouve falar que o SUS não tem dinheiro. Aí eu lhe pergunto, o SUS atrasa pagamento para o Hospital Universitário? O SUS paga só pelo que é atendido no hospital? Então, olha só, como é que eu posso explicar isso melhor para você? O funcionamento do SUS, ele depende, se você olhar a Lei 8080, lá tem dizendo como é que é o funcionamento do SUS. A Lei 8080 e a Lei 8142, né? Uhum. Como é que ele é financiado? Com recursos da Previdência Social, com recursos de outros ministérios. E no caso do HU, a gente ainda tem recursos do Ministério da Educação. Então, esse recurso, ele é orçamentado. Primeiro você passa por um processo de orçamento e depois você vai executando esse orçamento à medida que o financeiro, que é o dinheiro propriamente dito, vai chegando em parcelas durante o ano. É lógico que nós temos um subfinanciamento. Por quê? Porque você tem uma dificuldade enorme de destinar recursos para a saúde. Não é o SUS que é subfinanciado, é a saúde brasileira que é subfinanciada. Quando você vai partir o Ministério da Saúde, o bolo do PIB, que é o Produto Interno Bruto, sim, quando você vai repartir aquele bolo entre as diversas secções do Brasil, de uma maneira geral, aí você vê que em alguns setores a quantidade de recursos é maior. Para a saúde e para a educação é sempre menor. Então, a gente sofre por isso. No entanto, eu quero lembrar você que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele envolve toda e qualquer instituição que presta serviços de saúde. Então, o próprio setor privado, ele é parte do SUS como um todo. Só que quem paga no privado paga duas vezes. Paga por quê? Porque ele é financiado pelos seus impostos. Quem paga o SUS somos nós, com os nossos impostos, não é? E em seguida você paga de novo pelo serviço que você recebe. E se você tiver plano de saúde, ainda paga uma terceira vez para usar ou não. Então, isso tudo interfere. O Hospital Universitário tem carência de recursos, eu não posso negar. Todo mundo sabe que financiar um hospital daquele tamanho precisa de muito recurso. O nosso orçamento não chega a ser suficiente para a gente cumprir todas as nossas obrigações financeiras, mas a gente faz um jogo muito bem feito para tentar cobrir as nossas despesas. Atrasa um pouco aqui, atrasa um pouco ali, hoje a gente paga aquilo, amanhã paga aquilo outro, e o que a gente faz? Reduzir despesas e aumentar a receita. Então, a nossa receita vem por um processo chamado de contratualização, ou seja, nós prestamos serviços à Secretaria Municipal de Saúde, que é do município de Maceió, né? Então, nós prestamos serviços e ela nos paga pelos serviços que nós prestamos. Esse processo que se chama de contratualização é quem vai colocar para a gente o recurso que a gente vai ter para administrar. E temos os incentivos. Só uma curiosidade, esse mês agora de setembro, fizemos a inauguração, não é a inauguração porque estamos em processo eleitoral, né?
mas nós entregamos à sociedade uma sala de acolhimento para as populações indígenas. Eu li sobre isso. E o que isso significa? Significa o seguinte: o Hospital Universitário, ele presta serviços de média e alta complexidade a toda a população. Qualquer pessoa que chega lá nessa circunstância, seguindo o caminho da referência do Sistema Único de Saúde, ele encontra lá os serviços que ele precisa. E os indígenas, eles têm algumas dificuldades. Por quê? Porque o modo de viver dos indígenas, das diversas etnias, não é igual ao nosso. Então, às vezes, ele precisa de um espaço de acolhimento, onde ele pode ficar resguardado na sua intimidade, na sua possibilidade, na sua situação, e dali ele é encaminhado diretamente para o consultório médico, onde ele vai ser atendido. Aí, quando você fala assim, é tipo, ele fica internado ali? Não, ou é não, ali é um acolhimento para quando ele vem para uma consulta no hospital. Entendi. Quando ele precisa de internamento, ele tem um internamento na mesma clínica. É um local sala, que ele fica? Uma sala ambientalizada para ele, da maneira como ele entende que é melhor para ele se colocar. Uma pessoa, um agente administrativo recebe, procura saber o que é que ele está buscando naquele momento, se é uma consulta ambulatorial, se é um exame, e encaminha, ele vai, faz o que tem que fazer, e dali ele vai embora para a casa dele, não é? Porque, na verdade, pelo menos aqui em Alagoas, ainda não temos mais indígenas que precisem de intérpretes, que precisem de... Eles já estão ambientados na nossa cultura, mas eles precisam ser tratados com olhares específicos, porque eles têm naturezas e especificidades que são próprias dele. E a gente conseguiu fazer isso. Com isso, nós temos direito a um incentivo do Ministério da Saúde. Nós aderimos à Rede Cegonha. O que é a Rede Cegonha? É um programa do Ministério da Saúde de apoio à mulher, né? A Rede Cegonha, ela cuida especificamente do parto e do nascimento. Nós aderimos a esse programa. Com a Rede Cegonha, nós temos um incentivo, mas em compensação temos que manter nossa maternidade com porta aberta, que é uma característica que eu queria lhe dizer. O Hospital Universitário não tem urgência. Ele não é um hospital porta aberta, como a gente chama. O que é porta aberta? Eu passei mal, estou com dor no peito, vou para o Hospital Universitário. Não tem atendimento para isso. Lá é um hospital eletivo, ele vai referenciado. Então, eu tenho que estar, a minha porta de entrada... Eu vou para lá pela unidade básica. Pela unidade básica de saúde. Eu vou ser atendida na unidade básica de saúde, de lá, se eu apresentar uma necessidade, o próprio médico ou a enfermeira ou o profissional de saúde que estiver lá, ela vai fazer um encaminhamento para o hospital universitário. E isso vai cair no setor de regulação da secretaria, vai para o CORA. O bendito CORA. E o CORA é quem vai determinar e vai... Vamos falar sobre o CORA daqui a pouco, porque nós temos que ir para o nosso intervalo. São muitos assuntos. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Eu
fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, eu acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. Meu caro telespectador, meu caro internauta, os assuntos são tantos. Vocês pensam que no intervalo nós ficamos parados? Não, ficamos fustigando a nossa entrevistada. Mas antes que eu esqueça, eu quero oferecer a ela a revista, que é a 4ª revista cultural do Grupo Cultural Gente da Gente. É a revista cultural Gente da Gente. Aí você leva, entrega lá a Lúcia, minha amiga também, a você, Regina, leia com carinho. Tá? Muito, muito, muito obrigada. Terei com o maior carinho. Em breve nós teremos o Hospital Universitário aí também. Que maravilha. Se nós pudermos contribuir para isso, pode contar conosco. Ô Lúcia, você falou na... Ô Lúcia, olha, eita, porque são minhas amigas. Ô Regina, você falou na Rede Cegonha. Isso. Certo? Aí eu me pergunto, porque o hospital universitário tem aquela fachada linda, não é? Até que a gente vai mostrar aqui, na hora que a mesa puder mostrar, tem um saguão lindo, que quando puder mostrar a gente também vai mostrar. Tem um jardim lindo ali, né? E o ambulatório, ó, o hospital como é lindo, tá aí aparecendo. Essa fachada é linda. Agora, voltando à Rede Cegonha, eu fiquei muito triste, porque você disse que eu não posso ter meu filho lá. Então, a Rede Cegonha, de lá do Hospital Universitário, é só para gestante de alto risco. Exato. A maternidade do Hospital Universitário, ela é classificada como maternidade de alto risco. É lógico, Cláudia, que se você chegar na porta do hospital... Com essa idade que eu tô... E seu filho estiver nascendo, você vai ser atendida, seu filho vai nascer, vai ser colocado depois no 6º andar, na nossa maternidade. Olha que lindo esse jardim do Hospital Universitário. A nossa pracinha. É a pracinha. Ali tem muitos cultos, muitas conversas, reuniões, grupos de familiares que vão para ali para conversar. E a gente tem feito isso com um carinho muito grande, né? Bom. Mas voltando à Rede Cegonha, a Rede Cegonha. Mas assim, a maternidade do hospital, ela é classificada como maternidade de alto risco. Significa que aquelas mulheres que ao engravidarem desenvolveram doenças concomitantes, ficou hipertensa, ficou diabética, teve problemas de outra natureza, uma gravidez complicada, ela é a cliente preferencial dessa maternidade. 30 leitos são reservados para gestantes de alto risco. Era isso que eu ia perguntar. Quantos leitos nós temos lá no HU? 30 leitos para gestantes de alto risco. São gestantes com hipertensão, com problemas de outra natureza. Elas ficam internadas até que seu filho nasça. E temos 30 leitos de puerpério, que é a fase imediatamente depois do neném nascer. Dificílima então, para a mulher que teve o filho, a fase do puerpério. Não é? Já olha que ambulatório lindo que nós estamos vendo aí, não é? Esse aí é as salas de internação. As salas de internação. Aí são os andares de internação. Ah, não, ambulatório, eu falei ambulatório, não. Aí são as internações. As internações. Todas as internações aí, Regina, são de 3, 4 leitos? Sim. Às vezes, a depender do tamanho da enfermaria, você pode chegar até 6, né?
porque a gente precisa fazer isso para ter uma condição de dar uma assistência melhor e receber mais pacientes, porque nossas filas de espera são muito grandes, né? Existe muita gente precisando do HU. Então, a depender, a gente vai fazendo sem enfermarias de 3 leitos, 4 leitos, 6 leitos é o máximo, né? E tem a enfermaria das gestantes. A parte é uma ala da maternidade destinada somente às gestantes e outra ala destinada às puérperas, são as mulheres que já tiveram seus filhos. E elas ficam no que se chama de alojamento conjunto, quer dizer, cada leito tem o seu bercinho. Fica a mamãe e o neném, porque a mamãe vai aprender a cuidar do neném. Eu vou lá. Eu quero visitar, porque eu achei, quando eu estive lá, eu fui uma consulta médica, porque ninguém acertava o que era que eu tinha. Aí eu parti para o hospital universitário, como você disse, era uma coisa que a gente podia ser de alto risco, né? E eu vi, mas eu não pensei, Regina, olha que lindo, o saguão do hospital, muito bonito, e essa foto ficou belíssima. Né? É uma foto ao entardecer, né? É, belíssima. Aí eu vi quanta gente tem ali naquele hospital. E não imagina, porque é uma lonjura, né? Isso. Aí eu te digo assim, as gestantes, elas têm a internação dela. E elas têm uma UTI própria? No hospital universitário nós temos 2 UTIs. Uma UTI é de adulto. Ela tanto atende pacientes que são referenciados por precisarem de UTI graves, como ela atende as pessoas que estão saindo de pós-operatório de cirurgias de alta complexidade, neurocirurgia, né? Tumores de cabeça, tal. Cirurgias grandes. E nós temos uma linha de cuidado que é de obesidade mórbida. E foi criada há pouco tempo, não foi? Algum tempo. Que tem até a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é uma linha de cuidado lá. Então, aquele paciente, quando ele sai, ele precisa de cuidados muito intensivos. Então, a nossa UTI de adulto se destina a esse tipo de paciente. E temos uma UTI de neonatal, dos nenenzinhos bem pequenininhos. Como é que pega o veia de neném daquele? Tem técnica para isso, tem céu, insumo para isso, não é? E tem muito amor. Quem trabalha ali são pessoas que têm muito amor, muita disponibilidade de afeto. Porque o nenenzinho é um joelho, né? É uma coisa joelho. Muito pequenininha, pegar veia. E eles têm muita sede de viver. É por isso que eles estão ali. Muita vontade de viver. E a gente percebe isso na maneira como eles reagem aos tratamentos, ganham peso, vão se desenvolvendo, até ter condições de estar junto com suas mamães e seus papais. É muito interessante. Essa UTI, ela tinha 10 leitos. Ela nunca teve um dia que tivesse só 10 leitos. É uma superlotação constante. Nós fizemos agora uma reforma de maneira que a gente conseguiu transformar 5 leitos de uma unidade de cuidados intermediários para ver se a gente conseguia aumentar a nossa oferta de serviço de UTI para que a gente pudesse abrigar essas crianças com segurança. Enquanto isso, a gente foi e reduziu um pouco de cuidados intermediários. Por quê? Porque a segurança que a gente precisa até é que o bebê saia da UTI em condições de ficar com suas mães. Então, a gente fez isso com muito esforço, com uma dedicação muito grande dos profissionais, de todas as classes, de todas as categorias, e eles têm dado uma resposta fantástica. Porque se tem um lugar que tem gente boa para trabalhar, é ali, viu? Tem que ter, porque é trabalhoso, viu, minha amiga? Agora, a minha pergunta é o seguinte, porque eu sou assistente social e sou psicóloga também. E o puerpério é uma fase dificílima para a mulher, não é? Aí eu pergunto, existem grupos de gestantes que são orientados sobre essa possível fase que venha, não é? Porque não, você entende mais do que eu disso. Porque não é no puerpério que a mulher fica, às vezes, meio perturbada. É uma condição que pode acontecer, ela não é tão frequente, é chamada de psicose puerperal, depressão puerperal. Isso. Mas isso é uma coisa que acontece muito raramente e que a gente precisa ter muito cuidado, e isso depende muito de observação comportamental, e essas mulheres são bem observadas durante o puerpério. Grupos de preparação de gestante, grupo de preparação para o parto, esse trabalho ele é muito executado nas unidades básicas de saúde, porque eles são ações de promoção à saúde e ações de proteção à saúde. Né? Quando nós temos um pré-natal, no pré-natal de alto risco,
Porque, às vezes, o fato da mulher ser hipertensa, ser diabética, não significa que ela tenha que ter um parto cesariano, não significa que ela tenha que passar mal. Se ela vai bem acompanhada a gravidez toda, ela se sai muito bem. Então, o nosso pré-natal desenvolve esse tipo de trabalho. O pessoal da equipe de obstetrícia, tanto médico como os enfermeiros, eles preparam, eles fazem esse tipo de acompanhamento, eles cuidam para que esse parto aconteça da melhor maneira possível. Então, nesse sentido, esse trabalho se faz nos ambulatórios. Entendi. Não é? Então, ficou bem claro para mim que esses grupos, vamos dizer assim, pré-parto, são feitos nas unidades básicas. É o que se chama de pré-natal. Pré-natal, é o pré-natal. Que aí nesse pré-natal não é só o médico. Aí entram as informações do serviço social, as informações da nutricionista, da enfermagem, da nutrição. Da odontologia, que é muito pouco vista e, no entanto, faz um trabalho muito bom na proteção da mulher, para evitar cáries, evitar tudo isso que a gravidez pode trazer, e eles fazem um trabalho muito bom. Então, no pré-natal, que é feito nas unidades básicas de saúde, tudo isso vai sendo trabalhado durante os 9 meses da gravidez. Bom é quando se consegue captar essa grávida no comecinho da gravidez, para dar tempo de preparar tudo, né? Mas às vezes a gente não consegue, vai um pouco mais tarde, já no 4º mês, 3º mês, já diminui o nosso tempo de preparação para essa mulher. E aumentou o risco. Aumenta o risco, com certeza. Olha, eu acho assim, a sua posição de superintendente é muito difícil, porque você é culpada de tudo. Ah, sim, a gente está aqui para isso. Aconteceu não sei o quê, a superintendente tem que informar, tem que resolver, tem que dizer por que não. Não é assim? É sim, um pouco isso sim. Mas eu acho que o trabalho de uma superintendente, pelo menos no entendimento que essa gestão do hospital universitário tem, é um trabalho de coordenação de grupo. A equipe é que é responsável pelo funcionamento do hospital. E nessa gestão que eu estou vivendo, nós temos uma equipe que é muito coesa. Nós dividimos as responsabilidades, nós estamos sempre muito juntos. Coesa e boa. Muito competente. Muito competente. Muito competente. A equipe é muito boa. E quando elas chegam para a gente, elas já vêm não só com o problema, mas também com a proposta de solução. E a gente faz todo o trabalho compartilhado. É por isso que a gente diz que é uma gestão participativa. A gente tem participação de todos os componentes da equipe, não só na resolução dos problemas, mas também na proposição de novas ideias. Quando a gente tem problemas, quais são as possibilidades que nós temos que resolver. Isso até numa reunião interdisciplinar. Sempre. A gestão é interdisciplinar. Nós temos na gestão médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, administradores, psicólogos, advogados, e isso faz com que o olhar que se deve ter para a saúde não seja unidirecionado. Nós vamos voltar para este assunto, porque é muita coisa que nós temos que saber sobre o hospital universitário. E nós estamos aqui com a professora Regina Santos, que é a superintendente do hospital. Ela que resolve tudo. É a equipe que resolve. Ela diz que é a equipe, mas ela que dá conta. A empresa que meu pai trabalha é minha amiga, porque lá não tem criança trabalhando. Quem trabalha lá tem que registrar o filho e colocar na escola. E eles deixam as mães dar de mamar. E eles respeitam as crianças, entendeu? Empresa Amiga da Criança é aquela que respeita os direitos da criança e do adolescente, atendendo aos 10 compromissos do programa Empresa Amiga da Criança da Fundação Abrinq. Uma empresa assim merece a sua preferência na hora das compras. Fundação Abrinq, abrindo para as crianças o coração do Brasil. A diabetes é uma doença que pode provocar sintomas agudos e complicações crônicas. Se você tem histórico na família, idade igual ou maior a 45 anos, é sedentário ou sofre de hipertensão, procure seu médico enquanto é tempo. Seus sintomas são sede e fome excessivas, urinar frequentemente e emagrecimento. Você não precisa adoecer para descobrir que a vida é doce. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida.
Você não precisa ir até a delegacia para registrar a perda ou furto dos seus documentos ou aparelho celular. A ocorrência já pode ser registrada pela internet. Este é o trabalho da Delegacia Interativa, uma nova delegacia de polícia especializada no registro de ocorrências pela internet. O serviço foi criado graças à parceria entre a Universidade Federal de Alagoas, o Instituto de Tecnologia e a Secretaria de Defesa Social. Acesse www.delegaciainterativa.al.gov.br. Meu caro telespectador, meu caro internautas, continuo dizendo, são tantos os assuntos que a Regina fica até assim, com tanta pergunta, com tanta explicação. Mas eu queria assim, dar uma informação para vocês. A professora Regina, por que eu estou chamando professora? A superintendente do Hospital Universitário, ela simplesmente não deu o vento, ventou e ela entrou como superintendente. Que é muita, não é indicação política, é indicação técnica. É assim que fala, professora? É isso mesmo, eu assumo isso. A indicação técnica, porque ela acabou de dizer que esse capital político ela não tem. Eu achei interessantíssimo. Não é? Aí, Regina, como é que você foi, fala a sua formação? Porque fala-se pouco, viu? Então, Cláudia, eu sou professora da Universidade Federal de Alagoas há 43 anos. E já deveria estar aposentada, mas acho que não está para o nosso bem. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então quando chegou o tempo da minha aposentadoria, eu me achei ainda com capacidade de aprender algumas coisas e continuar mais um pouco, independente do direito que eu tenho de me aposentar, e isso é muito importante. E também tem uma coisa, Regina, desculpe lhe interromper. E o núcleo acadêmico também achou isso. Senão porque senão você não estaria lá, né? Não é? Então eu fui, nesse momento que eu deveria estar completando meu tempo de trabalho, eu resolvi fazer o doutorado. Então, eu sou professora da Universidade Federal de Alagoas, estou no topo da carreira, oh, que maravilha poder dizer isso, né? Já estou fechando agora, já vou virar uma professora titular. Tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, várias especializações. Essas coisas são próprias da carreira acadêmica, não tem mérito que precise ser considerado. Eu acho tenho que alguma tem mérito, experiência, sim. Tenho experiência, na medida que a vida foi me proporcionando, eu fui aprendendo a fazer gestão, né? Tem alguns cursos que foram feitos pela Escola Nacional de Saúde Pública e tal, e eu fui convidada na época da composição da direção do Hospital Universitário, em 2016, quando a professora Maria Valéria Costa Correia foi eleita reitora da Universidade Federal de Alagoas, eu pertenci ao grupo que apoiava a candidatura dela. Então, nós fomos conversando e ela me perguntou se eu aceitaria compor a governança do Hospital Universitário, que é um hospital vinculado à rede ABSE, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A gente pertence a essa rede de 40 hospitais, e ela me perguntou se eu aceitaria compor a gerência de ensino e pesquisa. Qual era o objetivo naquele momento para se convidar uma professora que tivesse experiência em pós-graduação. Eu implantei mestrado, implantei curso de pós-graduação, fui coordenadora de mestrado, tinha uma experiência nesse sentido, e eu achei que seria muito bom se a gente pudesse criar um mestrado profissional dentro do Hospital Universitário. Isso está na minha meta. A gente está fechando um projeto para oferecer a CAPES, né, em abril, até no máximo abril de 2019, nós estaremos, se Deus quiser, oferecendo o nosso projeto de mestrado profissional. E eu achei que seria uma contribuição não só para a universidade, mas para a sociedade de uma maneira geral. Porque você tem muito mestrado acadêmico, mas ali precisa de mestrado profissional, cujo produto seja processos, tecnologia que possa vir... Peraí, Regina, para você isso é muito simples. Mas qual a diferença de um tipo de mestrado para o outro? O mestrado acadêmico, ele prepara você para Sim. a pesquisa e para a docência. Isso, para o ensino. Para o ensino, não é? E para a pesquisa. O mestrado profissional,
ele vem para somar esforços para desenvolver a sua capacidade de estar na assistência, de estar no serviço, no trabalho. Ah, entendi. Ali no dia a dia. No dia a dia. É o mestrado para você saber trabalhar. E o objeto e o outro é para você dar aula e pesquisar. Exato. Entendi. E como é que entendeu, você faz? meu caro telespectador? Porque coisas assim que são muito rápidas, são muito normais para você, para nós, né, meu telespectador, a gente não sabe o que é. E então, agora a gente já entendeu quando você fala na sua luta para abrir esse outro tipo de mestrado. Assim, qual é o benefício do mestrado profissional? Que aqui, você não faz um esforço, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que defender uma dissertação, tem o mesmo rigor. Mas o seu trabalho, ele tem que ser voltado para o serviço. Você tem que produzir algo que melhore a assistência, que melhore o serviço. E o hospital precisa renovar suas práticas através de pesquisa, desenvolver novas tecnologias, e isso é muito bom, né? E aí eu aceitei e fui ser gerente de ensino e pesquisa. Um ano depois, houve a necessidade de mudança na governança e a reitora simplesmente disse: quem vai ser é a Regina, e eu fui. Então, a escolha de um superintendente de um hospital da rede EBSER, de um hospital universitário, ele respeita o princípio da autonomia universitária, que é muito caro, é muito significativo. Então, quem indica, quem pode dizer quem é o superintendente de um hospital é o reitor, a reitora. Então, só um minutinho, Regina. Essa rede brasileira de serviços hospitalares, que é EBSER, é só EBSER, com H no final, é só de hospitais universitários? É, só de hospitais universitários. Entendi. Ela congrega, no momento, 40 hospitais universitários brasileiros, todos pertencentes a universidades públicas. Inclusive então, o meu Antônio Pedro, lá em Niterói. Lindíssimo. E o superintendente, que é o professor Tarcísio, é uma criatura extremamente dinâmica, muito interessante, muito Trabalhei no Antônio Pedro. Eu aprendi muito lá. Minha primeira especialização na vida, em 1975, foi feita lá. Olha que beleza. E como eu fazia especialização lá e era rato de hospital, como a gente diz entre aspas, eu acabei ficando, dava plantão na unidade de emergência, ali naquele pronto-socorro. Será que nós não fomos colegas naquela época? Não posso dizer, não sei. Eu frequentei o NAT7. Não, porque eu trabalhei no pronto-socorro também, mas isso não veio ao caso, não. Então, é porque a gente já descobriu que antes do que a gente pensava, a gente já se conhecia. Já se conhecia, Regina, né? Então existe esse mestrado que você está querendo. Está tendo facilidade para esse mestrado vir? Olha só, mestrado profissional? Não é difícil fazer um programa de mestrado. O que ele precisa é ser muito detalhado e muito bem fundamentado e ter um corpo docente produtivo e com responsabilidade. Então, isso nós temos. A gente precisa produzir esse projeto e a dificuldade está nesse processo de construção. Porque se ele for bem feito, não tem por que ele ser recusado. Então, o trabalho todo nosso é de preparação. É o Ministério da Educação que aceita, né? É o Ministério da Educação através da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Docente. Gente, olha, você está falando essas coisas, eu estou maravilhada, meu telespectador, porque eu já pertenci a esse meio, né? Eu já fui professora universitária e a gente, quando está ali, como a gente vive isso? Como a gente vive as fofocas, como é que a gente vive os disse-me-disse, como é que a gente vive os planos que não deram certo, né? Através de projetos, porque fulaninho não quis. Agora eu vou falar, viu? Porque fulaninho não quis, porque Beltraninho não quis, né? Aí estava lá e ficou com inveja, aí não botou o projeto para diante, ficou pedindo isso, botando defeito. Regina, é muito difícil o seu cargo. Depende muito. Eu penso que mais difícil é a gente compreender a importância de um hospital universitário e não favorecer o seu trabalho e o seu funcionamento. Isso para mim é muito difícil. Mas, assim, depende muito do grupo com quem você partilha isso. Então você disse que está tendo sorte. Eu penso que sim. Por ter esse grupo. Eu gostaria muito de ter mais financiamento para poder fazer mais, para abrir mais serviços, para fazer o hospital universitário se expandir. E isso não depende de nós, depende de um contexto que diz respeito às necessidades de saúde da população alagoana. Não é porque pela vontade de ninguém que se abre um serviço.
Entendi. A gente precisa fazer essa pactuação, a gente precisa estudar o perfil epidemiológico do município, do estado, verificar em que a nossa força de trabalho, o nosso corpo docente, que é muito bom, de primeira qualidade, o que é que nós temos para oferecer e o que é que a sociedade precisa que nós ofereçamos. Então, a gente tem serviços ali que não existem em nenhum outro lugar. Que maravilha. O banco de olhos da gente é o local onde a gente capta doação para fazer transplante de córnea. É o único no estado e ele está sediado lá. Você deve saber que o Rotary, alguns anos atrás, doou um aparelho oftalmológico para lá. Exato. Ainda funciona? Ainda. Já está precisando ser substituído, porque a tecnologia cresce todo dia, diferente a cada dia, mas a gente sabe. Foi e a gente tem placas de agradecimento lá. De Suzana Paiva, que foi ela que coordenou esse projeto, junto com outras entidades internacionais, para este aparelho que ficou preso um tempão na alfândega, não é? Isso é um absurdo. Mas... Pois é. Mas o setor de oftalmologia do Hospital Universitário, ele talvez seja um dos mais produtivos que nós temos. O número de pessoas que são atendidas ali é imenso, imenso. Eu trouxe aqui alguns dados que eu gostaria de dizer. Nós temos, em média, mensal, 14.681 consultas realizadas naquele hospital. 14 mil? Exatamente. Dividido por 30? 30 não, porque sábado e domingo ele não funciona. Eu não sei. Aí você vai reduzir 22, né? 22 Aí eu não sei nem dias. fazer a conta. E aí a pessoa que está nos assistindo pode ter uma ideia do volume de pessoas que circulam no hospital todos os dias. 14 mil? 14.681 é a média mensal de atendimentos de consultas, só de atendimentos ambulatoriais, só consultas, né? Enquanto isso, a gente faz muitos exames, 343.177 foi o número de exames laboratoriais que a gente fez no ano de 2017, porque a gente não pode ainda fazer contabilidade de 2018. Mas já vamos até meados, junho e julho, já estávamos com 142.840 exames. Ainda temos exames de anatomia patológica, diagnóstico por imagem, como ultrassom, como ressonância magnética, tomografia computadorizada. Bem o setor de radiodiagnóstico? Não funciona melhor porque nós temos poucos profissionais. Os nossos equipamentos são maravilhosos. O mamógrafo do Hospital Universitário é de altíssima resolutividade. Não funciona mais porque nós temos uma contingência de pessoal muito grande. Se você me perguntasse hoje qual é o maior gargalo do Hospital Universitário, ele diria que é pessoal. Não é? E pessoal não depende somente da gente querer. Sim. Nós tivemos aprovado uma emenda constitucional que acabou reduzindo custos, reduzindo a empregabilidade de pessoas. A gente não pode fazer concurso, tem que contingenciar gastos. Terceiriza? Esse tipo de serviço, não. Então está muito reduzido. Por isso que nós não podemos oferecer mais. Senhor ministro da Saúde. O hospital universitário daqui de Alagoas está deficiente de pessoal. Como é que a gente vai fazer? Nós fazemos esforços enormes. O SUS também. Se lembre, o SUS, ele depende de concurso público. Sim, sim. Não é? Então, tudo depende de concurso público. Concurso público depende de folha de pagamento. Às vezes, isso depende muito menos do Ministério da Saúde do que do Ministério do Planejamento. Entendi. Gente, que coisa, ó. É tudo assim, intrínseco. Nós vamos fazer o intervalo, porque ainda tem para a gente falar sobre o CACOM. Isso, é muito bom falar sobre o CACOM. O CACOM. Vamos dar esse intervalo, porque eu tenho certeza que vocês estão adorando saber o que é que o hospital universitário, lá naquele fim do mundo, porque é longe. É verdade. É longe. E como funciona bem. Até já.
Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo já passou da hora. Meu caro telespectador, meu caro internauta, estamos de volta. E o que eu achei mais importante do bloco anterior foi o fato da superintendente Regina Santos, ela não ter um QI político para ter sido indicada superintendente. E o QI dela foi tecnológico. Técnico, né? A Regina, ela é professora universitária, ela é enfermeira diplomada, porque todo mundo é enfermeira, né? Não, a gente do Antônio Pedro, teve uma época que a gente teve que falar enfermeira diplomada, porque as AUX diziam que eram enfermeira. Tudo bem, são da enfermagem, né? As técnicas diziam que eram enfermeiras. Isso já se superou muito. Já se superou muito. A gente compreende hoje que a enfermagem, ela é composta por 3 categorias: enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. E eles convivem muito bem. Cada um sabe exatamente qual é a sua competência e qual é a sua esfera de trabalho. Ó, gostei, viu? Ah, me deu um fora. Não, de jeito nenhum. Não, não tô brincando, não, mas é porque tudo, você vê quanto tempo atrás, né? Porque tinha muita coisa, muita rixa entre isso no passado, difícil, né? Até porque as pessoas, elas próprias faziam questão que se confundissem, né? Mas deixemos isso para lá. Nós temos aqui uma coisa interessantíssima para conversar, que é o CACOM. Eu já vi que é a menina dos seus olhos, CACOM. Acho que o hospital universitário é a menina dos meus olhos. O CACOM, a sigla CACOM significa Centro de Alta Complexidade em Oncologia. Então é o setor do hospital que atende os pacientes portadores, os pacientes que estão com câncer, né? Nesse CACOM, nós fazemos o atendimento, que é consulta e os encaminhamentos. Dentro do CACOM, ele é encaminhado para fazer a ultrassonografia que for necessária, a tomografia, a ressonância, o exame que for necessário, e o mais importante deles, a biópsia. E uma vez comprovado, ele vai para o tratamento. Lá tem químio. Dentro do tratamento, no CACOM, você encontra a quimioterapia, a radioterapia e a braquiterapia, que é um tipo de tratamento com radiação que se faz em casos de câncer de colo de útero, né, que precisam ser irradiados localmente. Então, isso tudo a gente está fazendo no CACOM. Muito interessante. Poderíamos fazer muito mais. Poderíamos fazer muito mais, porém, nosso acelerador linear é muito antigo. E o tempo que ele precisa de preparação para que seja colocado um paciente na máquina para ser irradiado é muito grande. E com isso, a nossa capacidade de atendimento é reduzida. Atualmente, nós estamos numa luta ferrenha. Por que eu fiz questão de trazer esse assunto para a gente conversar? Nós precisamos muito de apoio para que o Ministério da Saúde substitua o nosso acelerador linear. Acelerador? Acelerador. Acelerador linear. Que aparelho é esse, hein? É aquela máquina enorme. Aquele grandão. Que o paciente entra para ser irradiado. Ele vai. E ele é grande do jeito, mas ele só irradia onde o paciente precisa, ponto. A precisão. Então ele precisa, um equipamento de alta precisão. Ele precisa ser tratado com muito cuidado e o nosso acelerador linear, ele foi construído em 2003. Chegou para nós em 2003,
ficou embalado durante muitos anos. Em 2007 ele começou a funcionar. Então ele já tem tecnologia mais apropriada. E tem operadores para ele? Ou está faltando? Tem sim. Nós temos uma equipe que tem físico-médico, que tem médico que faz radiologia, radioterapia, uma equipe multidisciplinar que trabalha, que dá conta do atendimento desses pacientes. Mas nós poderíamos atender muito mais se o nosso acelerador fosse mais moderno. Ele leva quantos minutos para Depende do caso. Em algumas situações, como o nosso acelerador ele não é capaz de trazer um modelo já internalizado na máquina, quando o paciente chega, ele vai fazer um molde da área que vai ser irradiada. Então, ele precisa de tempo para fazer o molde. Ele faz esse molde de isopor. Depois, ele é preenchido por uma liga metálica chamada Serrobend. E essa liga metálica vai proteger a área que vai ser irradiada para que somente o tumor receba o raio, a radiação. Senão vai prejudicar as outras células. Gente, que coisa maravilhosa. É muito delicado. E isso leva muito tempo, muito tempo. Uma situação que nós poderíamos atender muitos pacientes por dia, a gente acaba reduzindo, né? Não temos condições de oferecer mais com uma máquina que está precisando de muito tempo para fazer ela girar. Mal comparando, quase uma máquina 3D. Não é? Mal comparando, é porque eu tenho que fazer o meu telespectador entender. Porque não tem as impressoras agora 3D que fazem o protótipo de alguma coisa. Você não imagina o que é a maravilha de uma impressora 3D. Você não pode calcular o que se pode fazer com aquilo. Nós tivemos um caso muito interessante de uma criança que teve um tumor de queixo, de mento, né? De queixo. E eles fizeram o quê? Fizeram a tomografia, levaram para a impressora 3D, ela fez um molde do câncer da mandíbula do indivíduo com o tumor. Depois ela cortou, fez a prótese e a criança saiu sem problema nenhum. Agora, a cada 5 anos ela vai precisar trocar, porque a gente cresce, né? Então ela está na fase agora de construir as novas próteses. Então nós temos que são substituídas. A gente tem um projeto que está sendo negociado dentro da universidade com outro laboratório, que é o LCCV. É o laboratório que trata desse tipo de tecnologia, para ver se a gente consegue desenvolver tecnologia nova, né, possibilidades mais avançadas de tratamento de pessoas, para ver se a gente consegue dar uma qualidade de vida melhor às pessoas. Isso que você falou é uma maravilha da tecnologia. E eu ainda fui mal comparando, ainda falei assim, porque eu não tenho estudo nessa área, né? Aí eu falei para ela que é estudada. O acelerador linear não parece muito, não tem muito a ver com uma impressora 3D. Mas ele faz de isopor, não é? Não, isso é feito manualmente. Pelos técnicos, pelo pessoal da equipe. Agora entendi. Para que quando o paciente entre no acelerador, ele já vai entrando com ele calibrado. Então antes ele já é diagnosticado para poder fazer. Ele vai passar por preparação para poder fazer a radioterapia. E aí quando ele está liberado, ele vai fazer molde, ele vai fazer todo esse processo para ele receber. A irradiação é em torno de 5 minutos. Artesanalmente. E aquela serve para todas as aplicações? Não, cada paciente tem que ser passado por esse processo. Para todas as aplicações daquele paciente, aquele molde fica para ele. Quando ele termina, ele tem que ser destruído. Que deve ter uma radioatividade aquele molde. Né? Gente, olha, a gente não imagina a complexidade de um hospital. É muito complexo. Muito complexo. E pense que você faz tudo isso ensinando e aprendendo. Porque é um hospital... Escola. É um hospital de ensino. Todos os profissionais lá são professores? Não. Os professores que frequentam o hospital universitário são professores da Universidade Federal de Alagoas, dos diversos cursos da área de saúde. E o hospital tem seu próprio corpo técnico, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, todos concursados. Lá só tem concursado. Então, eles se somam, eles se juntam. Nós temos dentro do hospital universitário residências, tanto residência médica de 18 especialidades, não pode ser que eu esteja errada em um número um pouco mais, um pouco menos. E temos a residência multiprofissional, que funcionam dentro das instituições, dentro das instalações do hospital universitário. E eles fazem um trabalho muito bonito.
E com a ajuda, com a participação, com a integração entre docentes e técnico-administrativos. Certo, porque tem os profissionais de nível superior também que não são professores. Não são professores, são técnicos. A gente chama, não, eu sou médico técnico. Significa o quê? Que ele é concursado e ele pertence ao hospital universitário. Tanto temos... Médico técnico. Médico técnico, o técnico é só assim, eu não sou docente. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Ele é o médico que atende todo dia. Tanta coisinha, é um pouco de gíria, né? Não, é para poder diferenciar, né? Por quê? Porque o professor, ele tem o seu espaço de sala de aula, que ele vai fazer isso nas faculdades, nas escolas, e o tempo que ele está com o aluno dentro do hospital, e o tempo que ele está lá para manter os campos de prática. Então, eles se conjugam, né? E todos eles atendem. Eu fico assim pensando, porque a gente que é de um determinado setor, de um hospital, a gente não conhece o hospital todo não, Regina. Agora, quem está na coordenação de um hospital, na superintendência, como você, e que é uma mulher, uma enfermeira que já está há 42 anos nessa prática e nessa tecnologia, se a gente pode dizer, aí você é a pessoa indicada para explicar tudo o que se passa dentro do hospital. E não se preocupe, o que eu não sei, eu procuro saber. Agora, tem uma coisa que você falou, que eu até copiei aqui, porque eu quero saber o que é. O que é um físico médico? É um profissional da física. Ele é formado em física. E ele faz uma formação voltada para a aplicação da física na radioterapia, na radiologia. Então, é a física na medicina. Então, ele trabalha no hospital conjuntamente com os médicos. Porque se não tiver esse profissional, se o físico médico não tiver muito próximo e sabendo o que ele está fazendo, você pode ter problemas de radiação, a mais ou a menos. É ele que é responsável pela precisão. Eu fico parada, olhando cada macaco no seu galho. E ao mesmo tempo é uma árvore grande que cabe todos os macacos. Todo mundo. Regina, quanto está custando em média uma impressora 3D? Eu não sei lhe dizer. Não é? Porque eu acho interessante até se fazer uma campanha, uma coisa, porque ajudaria muito o hospital, não é? Eu gostaria que ela viesse com toda a tecnologia, todos os saberes de quem opera, quem trabalha com isso, que mexe com isso. Sim, claro. Que pode estar nos ajudando. Eu acho que parceria é a palavra-chave, Cláudia. O hospital universitário, ele precisa muito de parcerias. A parceria é construída não só com outros setores da sociedade, para a própria universidade, mas entre os profissionais dentro do hospital. Nós todos precisamos ser muito parceiros para que o hospital possa realmente dar conta de cumprir a sua função social. Regina, muito obrigada pela sua presença. Eu acho que nós desnudamos o hospital universitário. Muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço a paciência de vocês. Às vezes a gente não consegue completar o raciocínio, a informação, mas o hospital universitário está aberto. A gente quer muito. Muito obrigada, meu telespectador, e até o próximo programa. Espero que vocês tenham gostado de saber o que é o hospital universitário. Até já. Aliás, até o próximo programa.